Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou ajudar você a escolher entre 3 idiomas, espanhol, francês ou italiano. Primeiro eu gostaria de dizer que é uma escolha totalmente pessoal, então eu não posso fazer essa decisão por você, mas o que eu posso é compartilhar minha opinião e a minha experiência com esses idiomas e também alguns números relacionados a esses idiomas. A primeira categoria de comparação é o número de países e pessoas que falam cada idioma. Então, o espanhol estaria em primeiro lugar com 450 milhões de pessoas que falam espanhol. Porém, o espanhol é falado em 21 países e o francês é falado em 29 países. Então, tem mais países que falam francês do que espanhol, mas são países com populações menores. Ou também só uma parte do país que fala francês, não é o país todo. No total de francês são 275 milhões de pessoas que falam francês. E por último, é o italiano, com só 4 países que falam italiano e 63 milhões de falantes. A segunda categoria de escolha está um pouco relacionada à primeira, porque é a quantidade de conteúdo e de pessoas, de oportunidades que temos para praticar o idioma. Quanto mais pessoas falam o idioma, mais conteúdo é produzido naquele idioma, então é mais fácil de encontrar coisas para praticar e pessoas para conversar também no idioma. Mesmo os três sendo idiomas bem populares, dá para perceber a diferença na hora de encontrar série, vídeo, conteúdos em gerais. Nesses idiomas dá para ver que espanhol é muito mais fácil de encontrar, depois francês e depois italiano, conforme a ordem de pessoas que falam. Mas eu percebo que o acesso a mídias em francês está crescendo muito, comparado de quando eu estava aprendendo. Quando eu comecei a aprender, eu senti que foi bem mais difícil de achar conteúdo em francês do que foi para inglês e para espanhol. A terceira categoria é algo mais pessoal. Qual é o idioma que você gosta mais? Por qual que você se interessa mais? Você tem interesse em algum país que fala um desses idiomas em particular? Você tem planos de morar em algum país que fale um desses 3 idiomas? Ou trabalhar para uma empresa que precise um dos idiomas para trabalhar na empresa, porque a empresa é de fora, uma multinacional, por exemplo? No meu caso, dos 3 idiomas, eu preferia o italiano, sempre achei mais bonito. Mas quando eu comecei a cursar relações internacionais, o espanhol e o francês eram mais necessários, eram mais pedidos nessa área. Então eu acabei optando por deixar o italiano por último e aprendi espanhol e francês primeiro. Se você não tem uma área de trabalho definida, mas gostaria de saber qual dos idiomas dá mais oportunidades de trabalhos no modo geral, eu vou dar a opinião do que eu notei morando no Brasil e morando na Europa em relação a esses idiomas. No Brasil, existem mais vagas e mais procura por pessoas que falam espanhol. Por outro lado, também existem mais pessoas que colocam no currículo que falam espanhol. Não necessariamente que as pessoas falem, muitas delas provavelmente só por ser parecido colocam no currículo que falam. Mas como é relativamente mais fácil encontrar alguém que fala espanhol, ele é menos valorizado. Por mais que seja mais procurado, ele também é menos valorizado no sentido financeiro. Já na Europa, especificamente em Portugal, a procura maior é por pessoas que falam francês. Quando eu morei na Inglaterra, também percebi que o francês tinha uma demanda maior do que o espanhol. Mesmo quando eu estava no Brasil, o francês foi mais interessante financeiramente, digamos, para mim, porque eu consegui alguns trabalhos de tradução ou criação de conteúdos onde eles procuravam alguém que falasse português e francês. E esses trabalhos normalmente pagavam muito melhor do que os trabalhos em espanhol. E também eram mais fáceis de conseguir porque a competição era muito menor. Não existem tantas pessoas que falam português e francês comparando com pessoas que falam português e espanhol. Então, pode ser que tenha menos oportunidades, mas quando tem, essas oportunidades pagam melhor e também as chances de conseguir são maiores porque a competição é bem menor também. Essa foi a minha experiência na minha área, mas talvez em outras áreas você tenha uma experiência diferente. Mas eu acredito que existe uma lógica dos trabalhos em francês pagarem melhor do que trabalhos em espanhol, mesmo para quem não tem a intenção de sair do Brasil, mas trabalhar online para empresas que precisem falar espanhol ou francês. Porque os países que falam francês, de um modo geral, têm uma moeda mais valorizada e também um salário maior do que os países que falam espanhol. Para quem trabalha online, vale muito mais a pena converter euro para real, que você vai acabar ganhando mais, do que alguma moeda como o peso. Claro que tem a Espanha, que fala espanhol também, mas é um dos salários mais baixos da Europa, então não dá para comparar a Espanha com, por exemplo, Suíça, França, Bélgica, que são países que falam francês. Sobre o italiano eu não posso opinar porque eu ainda não falo italiano, mas quando eu converso com italianos ou com outras pessoas que moram lá, eu não escuto muitas coisas boas sobre emprego e salários na Itália. Então, no geral, eu acredito que o espanhol tenha mais oportunidades, mas elas são menos valorizadas. Então, é melhor no sentido de quantidade de oportunidade, e o francês tem uma quantidade reduzida, mas as oportunidades são melhores financeiramente. A próxima categoria é o nível de dificuldade.
Eu tenho um vídeo no canal falando sobre dificuldade em aprender idiomas e como isso é muito relativo, não tem como dizer que um idioma é fácil ou outro difícil, isso depende de muitas variáveis. Mas comparando o que seria mais próximo do português, o espanhol seria o mais fácil, né, ou mais próximo ao português. Em segundo, o italiano, ele é bem parecido foneticamente com o português, então não tem muitos sons novos para aprender. É mais fácil de conseguir pronunciar as coisas em espanhol ou italiano. Mas ele já tem o vocabulário e a gramática um pouco mais diferente do português, comparando o português espanhol e o português italiano. O italiano é um pouquinho mais diferente nessa questão de vocabulário. E por último, o francês, que continua sendo um idioma latino, mas foneticamente ele é bem diferente. Então você vai precisar aprender mais sons novos do que nos outros dois idiomas. E também, para escrever, ele tende a ser um pouco mais complicado, porque eles não falam todas as letras, então às vezes a gente escuta, mas não sabe como escrever aquela palavra. Então, a fonética do francês comparado com a escrita pode ser um pouco mais difícil do que os outros dois idiomas. Eu percebo que a maioria dos alunos de francês é o contrário dos de inglês. Em inglês as pessoas conseguem escrever e ler melhor e tem mais dificuldade para falar. E em francês as pessoas conseguem falar bem, por mais que tenha sons diferentes, mas tem dificuldade na hora de escrever. Porque os sons a gente não lembra qual letra que usa, porque a última letra geralmente não é escrita, então geralmente para escrever o francês é mais difícil e alguns sons também da fonética. Mas isso depende de cada pessoa. Eu acho que o francês é um pouquinho mais diferente, me ajudou a aprender sem misturar muito com os outros idiomas. O espanhol e o italiano são um pouco mais confusos por serem mais parecidos com o português. Então esse é um lado positivo do francês, ele pode ser um pouquinho mais diferente, mas é bom por não confundir muito por ser mais diferente. A importância que você dá para cada categoria de escolha depende muito de você. O que é mais importante para você na hora de escolher que idioma aprender? Eu geralmente escolho idiomas que são mais falados porque eu acho que é mais fácil de encontrar conteúdo, mais fácil de ter oportunidades de usar aquele conhecimento. Mas isso é muito relativo. Pode ser que você adore música italiana, que tenha vontade de morar lá, então você provavelmente terá mais oportunidades falando italiano do que falando francês ou espanhol. Ou você quer fazer um mochilão pela América do Sul, seus objetivos não precisam ser necessariamente de trabalho ou financeiro, podem ser o que você quer de experiência para a sua vida. Eu não trabalho com espanhol, mas foi um idioma muito bom de aprender, eu usei muito, eu viajei pela América do Sul e foi ótimo ter o espanhol para me ajudar nesse momento e fazer a experiência melhor do que se eu não falasse espanhol. E até mesmo morando aqui eu faço muitos amigos que falam espanhol, que vêm de outros países ou da Espanha, porque aqui perto. Independente de qual idioma você escolher aprender, o idioma sempre vai abrir portas e sempre vai trazer novas oportunidades para você. Bons estudos! See you on Tuesday!